Meninas, bom dia, cá estou eu, me arrumando, né? Resolvi tirar a roupa de ginástica para ir trabalhar. Falei, vamos começar o ano poderoso. Semana passada já fui, né, trabalhar. Nem lembro se eu fui com roupa de ginástica, devo ter ido, porque geralmente eu faço isso. Mas é importante a gente trocar de roupa, não é mesmo? Dá um ar de tô trabalhando, né? E fica mais sério o negócio. Deixa eu falar, pra quem não me conhece, eu sou a Luísa Amaral. Eu que faço todas as peças da La Joias. Pra quem não conhece a La Joias, eu vou deixar aqui linkado o Instagram, né, site, essas coisas da minha marca. Eu faço joias contemporâneas. Bom, resolvi fazer aqui o YouTube, né, começar a fazer vídeos, porque eu acho que cria uma conexão. Acho não, cria uma conexão com a pessoa, né, que faz. Então eu vou falar sobre como se cuidar, né? Como escolher peças de roupa, dicas de vários, né? De como se vestir de acordo com a joia que você quer usar, porque para quem não sabe, eu comecei a fazer joias porque eu sempre gostei de tipo escolher a joia que eu ia usar para poder escolher a roupa, né? Então eu sempre escolhia antes a joia. E daí eu comecei a não me sentir representada pelas joias que eu tinha, né, que tinha no mercado. E daí eu resolvi começar a fazer joia em um ateliê, né, pra fazer joias. Aí eu tava fazendo pra mim, antes mesmo, quando eu era pequena, eu fazia uns acessórios de biscuit, vendia, enfim, então eu sempre tive, né, esse lado, empreendedor e de fazer realmente acessório. E também fazia muito miçanga, né? Aquelas coisas de criança, menina. Enfim, naquela época, né? Hoje em dia é bem mais comum ver meninos brincando com coisas de menina, né? Enfim. Tô fazendo cabelinho Emily in Paris. Quem viu a última temporada? Ai, gente, tá tendo obra aqui no apartamento vizinho de baixo, do meu lado. Daqui a pouco eu coloco o fone, tá? Aquele adaptador. Enfim, aí comecei a fazer joias em 2016, joias de prata. E depois de um tempo... Bom, meninas, coloquei aqui vocês ó, com o foninho, porque o negócio tá difícil. E depois de um tempo, eu fazendo joia, eu comecei a usar as peças e a galera começou a querer, né? As pessoas que eu conhecia mesmo, amigos. Na época eu trabalhava numa escola, eu fiz artes plásticas de faculdade. E daí, acho que até por isso que... Acho não, com certeza. Que até por isso que as minhas joias são muito diferentes, com muito material, muito... É diferente de qualquer coisa que você veja por aí, tá? E daí, como eu era professora de uma escola, a galera começou a pedir, meus familiares, meus amigos, né, de fora, enfim. E daí eu comecei a vender. Então todo mundo que começa, ou quase todo mundo que começa a fazer joia, acaba vendendo e começa a ter, tipo, um negocinho com os produtos que você cria, né? Então, é, começou a crescer. Aí no mesmo ano, né, em 2016, ou seja, fazem 10 anos que eu faço joia, vou fazer um vídeo maravilhoso. Aliás, tenho uma conversa hoje para finalizar ele. E, enfim, logo mais vocês vão ver. E tem umas coisas que eu vou fazer no final do mês para início do outro, que eu comecei depois do carnaval. E daí, como eu comecei a vender as joias, eu
começou a dar certo isso, e depois de um tempo que eu tava fazendo joia e na escola, como professora auxiliar de artes, eu resolvi sair, né? No meio, quando eu comecei a fazer o curso de joia, eu comecei também um curso de arte terapia, né? Uma pós em arte terapia. Aí fiz todo ele, não sei o quê. Aí quando eu acabei o curso de arte terapia, eu fui fazer um curso, 2 meses de arte contemporânea na Espanha. Deixa eu só ajeitar vocês aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tenho tripé e não uso. Enfim, só comecei aqui a fazer um vídeo. E daí, depois disso, eu comecei em 2016. Daí, 2018, meio de 2018, eu terminei o curso de arte terapia, fiz todas as coisas que tinha que fazer. E fui para Espanha. Para Espanha, porque até então eu não tinha joalheria contemporânea aqui, né? Não tinha ateliê especializado, enfim. Hoje em dia, aqui em São Paulo, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, tem, que eu saiba, só um, assim, bem especializado em joalheria contemporânea, que é o Núcleo Joalheria Contemporânea. Mas na época não tinha, acho que elas abriram bem na época que eu fui para fora. A Cris abriu. E daí eu fui fazer alguns cursos lá sobre joalheria contemporânea. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a pátina, que são ácidos, pigmentos, que são tintas, e pigmento mesmo, com cola, assim, fica bem legal as peças. Cera, madeira, trabalhar com madeira, trabalhar com acrílico. Deixa eu pensar. Mais alguma coisa? Cera, madeira, acrílico. Deve ter mais coisa, gente, mas não tô me recordando agora. E, enfim, fiquei 2 meses fazendo isso lá. Aí quando eu voltei, e lá a gente usa muito outros metais, né? Já usava naquela época até para joalheira contemporânea, enfim. E daí eu comecei a usar aqui também no Brasil. E nisso, a galera no ateliê que eu faço lá no Carlos Casnati, na verdade eu pago, né, para participar de um ateliê. E daí esse ateliê é desde o meu início, né? Quando eu comecei a fazer joia, a professora que eu ajudava lá na escola, ela fazia joia também, né? No caso, ela desenhava hoje em dia e vendia. Antes ela era de bancada, né? E daí ela falou, ai, meu amigo, que eu comecei a fazer lá, o ateliê dele é muito legal, acho que você deve ir pra lá, então eu fui pra lá. Enfim. Aí quando eu voltei da Espanha, eu comecei a fazer esse tipo de joia mais diferenciadas e a galera começou a gostar bastante. E daí, depois de um tempo, isso desde 2016 eu faço bazar, né? Sempre faço feira, enfim. E daí, depois de um tempo, eu. Ai, eu comecei a participar de feiras maiores, né? Que antes era só no meu clube. E. Ah, e outra coisa. Quando eu viajo, isso é muito legal da minha marca. Quando eu viajo, eu sempre vou com um olhar, né, diferenciado. Então, assim, eu pego coisas do lugar, ou eu. Às vezes não tem nada a ver com joia, mas eu faço pra fazer cera, assim, entendeu? Então, tipo, ai, uma planta que eu vi, aí eu passo resina e faço uma joia. Ou, tipo, uma madeira que eu vi, eu crio em cima, sei lá, o que tiver, eu compro, né? Às vezes tem lugares que nem no Peru, tinha uma feirinha em Cusco, eu comprei umas pedras, que eles vendiam só as pedras. Enfim, eu crio em cima. Aí, depois de um tempo que eu fiz
disso tudo, que eu fui pra Cusco, nananã, daí teve a pandemia, foi bem ruim, bem fraco. Aí depois eu comecei a fazer peças mais personalizadas, né? Não que eu não fizesse, mas começou a ser mais pedido. E eu, pra lá, gente, que não dá pra fazer fazendo cílios aqui. Meninas, voltei. Tô aqui esperando secar, olha que situação. Eu sempre espero secar pra poder depois tirar o rímel, né? Enfim, se você tá gostando, tecla no like, compartilha com quem vai gostar também da minha história. Quem é minha seguidora lá no Insta, né, das joias, ou o meu pessoal, enfim, fica sabendo que vai ter mais vídeos aqui, dando dicas, enfim, vai ser uma loucura. Tomara que essa obra me deixe fazer, né? Vim mostrar também esse brinco aqui, ó, que é a minha escolha do dia, com um palitinho que eu sou apaixonada. Enfim, peça única, tá, gente? Querendo, manda aqui. Ou fala comigo no Insta, que é fácil de achar meu WhatsApp também, tranquilo. Não tem no site, tá? Enfim. Aí depois da pandemia, que eu comecei a fazer mais coisas personalizadas mesmo, né? Eu fui, eu passei na seletiva lá pra fazer o São Paulo Fashion Week, que foi maravilhoso. Foi no Complexo Tempo. Gente, experiência muito legal. Eu fiz, Eita, Layara. Eu fiz a primeira participação lá, a primeira vez que teve o Pop-Up Store. Então, aí eu descobri no dia que a minha amiga tinha passado, minha amiga de Londrina, da Desce do Muro. Maravilhosa, aliás, tô com o shortinho dela. Perfect. E, e a gente foi sempre juntas, assim, muito legal, muito legal. Uma galera bem do meu nicho, assim, sabe? Assim, meu, do estilo das peças que eu faço. Gosto de coisa diferente, única, enfim. E, nossa, foi muito legal. Aí depois de um tempo, eu sempre fazendo feira fora, né? Tipo, clube, feiras de rua. Hoje em dia eu não faço mais feira de rua, que tá um pouquinho perigoso em São Paulo, então só faço em lugar fechado. E é isso. Aí ano passado, 2025, eu fiz o São Paulo Fashion Week de novo. E, enfim. E daí foi bom, mas não foi aquela coisa que eu tava esperando. E agora é isso, gente. Agora, 2026, 10 anos de marca. E eu quero falar muito com vocês. Começar aqui o YouTube, né? Esse daqui é o primeiro vídeo. Tô aqui me arrumando, resolvi fazer já agora, porque a sala tá um caos, né? Com barulho, porque tá com a reforma aí do vizinho. Então é isso, meu povo. Vamos pensar se aparecer alguma coisa aqui na minha cabeça, eu volto com esse vídeo. Se não, beijos, compartilha, curte, me segue, por favor, porque só assim que eu vou crescer. E é isso aí. Meninas, voltei para mostrar que escolhi esse anel para usar hoje com o anel palito, tá? Ó, amo, amo, sério, essas duas peças. E esse bracelete babado de prata com turmalinas. Eu sou alucinada. Gente, só pra dizer, todas as minhas peças são assinadas. Então, vou ver se eu tiro uma aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. A louca, né? Filmando o nariz dela. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui. Esse anel aqui, por exemplo, é um anel que eu fiz no curso de lapidação, que eu não falei pra vocês. Voltando. Ano passado, eu fiz um curso de lapidação, né? Pra poder aprimorar, enfim, vira e mexe eu faço uns cursos. E fazia um tempo que eu não fazia curso de joalheria, e daí eu resolvi fazer ano passado. Então, foi esse curso de lapidação que eu fiz algumas peças, né, algumas pedras, e esse daqui é um dos anéis. E eu vim mostrar ele por conta da assinatura, ó. Eu sempre assino. Aqui tá ao contrário, tá? Mas é o Lá Joias, né, que é o nome da minha marca, mais o meu nome, Luísa Amaral. Então, todas as peças são autenticadas.
chiquérrimo, gente. E é isso aí. Estou vestidinha aqui, ó, de sandália havaiana, porque eu tô morrendo de calor. E os shortinhos da Desce do Muro, que é aquela minha amiga que fez parte comigo lá do São Paulo Fashion Week de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!